Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal O Segredo da Fé. Hoje, convido cada um a se recolher em um momento de oração e reflexão sobre um dos salmos mais tocantes da Bíblia, o Salmo 102. Este é um salmo que nos fala sobre a angústia e o sofrimento, mas também sobre a esperança e a confiança em Deus. Quantos de nós, nos dias de hoje, sentimos a necessidade de clamar por socorro? Vivemos tempos de incerteza, de desafios e por vezes de sofrimento. É nesses momentos que podemos nos inspirar nas palavras deste salmo, que é uma súplica dos aflitos ao Deus de misericórdia. O Salmo 102 é uma oração de alguém que sofre profundamente, mas que em meio à dor levanta os olhos para o Senhor, acreditando que Ele ouve o clamar dos necessitados. Vamos juntos, durante esta reflexão, meditar sobre o que o Senhor nos diz por meio deste salmo e aplicar essas palavras às nossas vidas. Se você é novo por aqui, espero que este espaço de fé e oração seja uma bênção em sua vida. Se já faz parte da nossa família, meu sincero agradecimento por sempre estar conosco. Deixe sua intenção nos comentários. Todos os comentários de nossos inscritos serão colocados em oração todos os dias. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte do nosso abençoado grupo de orações. Oração do Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha oração e chegue a Ti o meu clamor. Não me ocultes o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os Teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, até me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas. Vigio e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, e os que se endurecem contra mim se amaldiçoam contra mim. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me levantaste e me arrojaste. Os meus dias são como a sombra que declina e eu vou secando como a erva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre e a tua memória de geração em geração.
Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de compadeceres dela. É chegado a hora. Porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar o Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparo e não desprezará a sua prece. Escreva-se isto para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, para que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o louvor em Jerusalém. Quando se congregarem aos povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Ele disse: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos duram por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Amém. Reflexão do Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha oração. Chegue a ti o meu clamor. Esse primeiro versículo já traz uma profundidade que nos toca. Quantas vezes em nossa caminhada nos sentimos cansados, desanimados e clamamos a Deus: Senhor, ouve a minha oração. Essa súplica é o de alguém que sabe que o Senhor escuta, mas que no momento da dor precisa reafirmar isso. Precisa sentir a proximidade de Deus. Nos dias de hoje, muitos de nós enfrentam aflições, problemas familiares, dificuldades financeiras, doenças, perdas. E é em meio a tudo isso que o Senhor nos chama a confiar nele. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Aqui, o salmista nos mostra um coração aflito, alguém que precisa da resposta imediata de Deus. É como se a angústia fosse tão intensa que não há tempo a perder. Nos dias atuais, vivemos muitas situações que nos fazem sentir essa urgência. As dificuldades parecem tantas
que queremos uma resposta rápida. Queremos que Deus haja imediatamente. Mas precisamos lembrar que mesmo quando a resposta não vem no nosso tempo, Deus está presente, ouvindo nosso clamor e trabalhando em nosso favor. Porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Essa imagem é tão poderosa, o salmista se sente como fumaça, se dissipando, perdendo força. Quantos de nós já nos sentimos assim, consumidos pelas preocupações, pelas tristezas da vida? É uma sensação de esgotamento, de não ter mais forças. No entanto, é nesse momento que precisamos entregar nossa fraqueza a Deus, pois é na nossa fraqueza que a força do Senhor se manifesta. O meu coração está ferido e seco como a erva, até me esqueço de comer o meu pão. Aqui vemos o desespero profundo do salmista. Ele fala de um coração ferido, algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar. Quantas vezes passamos por momentos tão difíceis que até esquecemos de cuidar de nós mesmos. Mas mesmo nessas situações, Deus está ao nosso lado. Ele conhece cada dor, cada ferida que trazemos no coração. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas. Vigio e sou como o pardal solitário no telhado. Esses versículos pintam um quadro de solidão. O salmista se sente isolado, sozinho no deserto da sua dor. Nos dias de hoje, essa sensação de solidão é algo que muitos enfrentam. Vivemos em um mundo conectado pela tecnologia, mas ao mesmo tempo muitos se sentem mais sozinhos do que nunca. Porém, é nesse vazio que o Senhor nos encontra. Ele não nos deixa sozinhos no deserto. Ele está ao nosso lado, mesmo quando não conseguimos ver. Os meus inimigos me afrontam todo dia, e os que se enfurecem contra mim se amaldiçoam contra mim. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrima a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me levantaste e me arrojaste. Os meus dias são como a sombra que declina e eu vou secando como a erva. Esses versículos refletem uma realidade dura. O sofrimento parece contínuo e o salmista sente a aflição como se fosse algo sem fim. É como se cada dia fosse uma batalha perdida. Contudo, há uma virada no salmo e é aí que a esperança começa a se revelar. Nos dias atuais, também enfrentamos muitas adversidades, mas Deus nos lembra que nosso sofrimento não é permanente. Tu, porém, Senhor, permanecesses para sempre e tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedades de Sião, pois é tempo de compadeceres dela, é chegada a hora. Aqui vemos a confiança do salmista se renovando.
ele sabe que Deus permanece para sempre e que sua misericórdia não falha. O Salmo nos lembra que em meio ao caos, Deus é constante. Ele não muda, sua fidelidade atravessa gerações e é nele que encontramos nossa esperança. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, precisamos nos lembrar que o Senhor é imutável e que sua compaixão nunca falha. Porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua prece. Esses versículos nos trazem a certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Ele responde ao clamor dos desamparados. Isso é uma promessa que se mantém firme até os dias de hoje. Quantas vezes, em meio à nossa aflição, nos sentimos esquecidos. Mas o Senhor não nos esquece. Ele é um Deus que se compadece, que age em nosso favor. Escreva-se isto para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte. Que bela imagem! Deus olha do alto, Ele vê cada um de nós, Ele ouve o gemido dos presos, dos aflitos, daqueles que estão acorrentados pelas dores da vida. E Ele vem para libertar, para trazer vida onde só há morte e desespero. Meus irmãos, este salmo nos traz uma mensagem poderosa. Deus ouve o clamor dos aflitos. Ele responde à nossa súplica. Em tempos de dor e aflição, como os que muitos de nós enfrentamos hoje, não podemos perder a confiança em Deus. Ele não nos abandona. Ele permanece fiel, pronto para agir em nossa vida. Que este salmo seja um lembrete de que, por mais sombrios que sejam os nossos dias, o Senhor está sempre conosco. Antes de encerrarmos, vamos orar juntos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos por escutares o clamor dos teus filhos. Olha para as nossas dores e angústias com compaixão. Fortalece os corações abatidos. Renova a esperança daqueles que estão perdidos e dá-nos a graça de confiar em Ti, mesmo em meio às dificuldades. Que possamos, como salmista, elevar nossos olhos a Ti e encontrar em Tua presença o alívio para nossas almas. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Amém.